22. 2 Timóteo 2, 22. E a Ana vai me ajudar. Eu trouxe alguns slides aqui, coloquei algumas imagens que eu acho que ajuda, né, na fixação do conteúdo, na visualização. Pode colocar a capa do Desperta-te, jovem, e foge dos prazeres da mocidade. Então vamos ler aí, 2 Timóteo 2, 22. Minha versão diz assim, foge, outros sim, das paixões da mocidade. Outros dizem prazeres, né? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém. Esta é o versículo chave deste trabalho. Eu já ouvi um ditado certa vez que dizem que os homens, eu falo especificamente com os homens agora, mas depois, é claro, vou envolver a todos, e é uma semana jovem, eu fico feliz de ver tantos jovens adolescentes, mas também feliz em ver irmãos e irmãs aqui junto com os jovens, que eu creio que a palavra de Deus pode falar a todos nós, né? Independentemente de faixa etária. Mas eu ouvi um ditado que os homens têm 3 problemas com barras, 3 barras. Primeiro, o homem tem um problema com a barra de ouro, que é dinheiro, né? Que é tentador. Depois o homem tem um problema com a barra de saia, mulher, né? E também o homem tem um outro problema que é o São João da Barra. Talvez os mais novos não conheçam, eu também não conhecia, fui pesquisar. Era o nome de uma cachaça, né? Não sei se alguém. Então, bebida. 3 barras, então, barra de ouro, barra de saia e barra São João da Barra. Mas eu diria que tem um outro problema, o homem também, que é a barra do orgulho. E o orgulho, ele quer dominar o homem e a mulher, né? O orgulho quer nos dominar, mas Deus quer nos libertar, né? Veja que o prazer, ele reclama, né? Divirta-se. A ganância pede, fique rico. O sexo encoraja, satisfaça seus desejos. E o orgulho reivindica, tenha poder. E nós sabemos que todas estas forças nos convidam diariamente para satisfazê-las. Todos esses aspectos, em especial nós jovens, não é? Mas nós sabemos também, se nós cedermos a estes pedidos, cedermos a estes males, nós teremos consequências terríveis em nossas vidas, não é? Terríveis. Veja ali, Ana, coloca para nós. Olha os prazeres que eu coloquei aqui, então, os 3 principais que assolam a mocidade, a juventude, não, e por que não dizer quase todos nós, né? Sensualidade, ganância e orgulho. E esse texto de 1 João 2,16 diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Veja que esse versículo ele fala muito às nossas vidas, justamente sobre esses prazeres, esses impulsos que nos chamam quase diariamente. Porque mesmo nós sendo salvos por Cristo, né, tendo o Espírito de Deus em nossas vidas, tendo porção da divindade em nós, nós ainda não anulamos a velha natureza, né? Nós não a extinguimos de nossas vidas. Isso só vai acontecer naquele grande dia do arrebatamento, quando este corpo da morte será glorificado. Até então nós lutamos contra o nosso velho homem. É ou não é assim? Então, olha o que diz este versículo. E eu me lembro de uma passagem lá de Gênesis 3, 1 a 6, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden e eles tiveram aquela ordem, não é? De poder comer tudo o que havia naquele jardim, mas de uma árvore eles não podiam comer, né? De uma árvore eles não podiam comer. Mas veja aqui, houve primeiro a concupiscência da carne. Vamos analisar esse versículo. Porque aquela árvore, aos olhos de Adão e Eva,
era boa de se comer, não é? Eles notaram que aquela árvore era boa, estava lá, era apetitosa. Então era a concupiscência da carne. Mas também havia a concupiscência dos olhos, o que diz a palavra de Deus, concupiscência dos olhos. Ela era atrativa, não é? Chamava atenção. E quantas coisas não chamam a nossa atenção, nós jovens irmãos, nos chamam a atenção e nosso olho brilha, não é? Concupiscência dos olhos. Mas também havia concupiscência da vida já no primeiro casal, jovem, que era o que? Era desejável para entendimento. Não, se eu comer esta fruta, que nós não sabemos se é maçã, né? A gente acha que é maçã, mas não sabemos. Eu vou ter entendimento. Entendimento. Então veja, caiu bem, né? O versículo. Concupiscência da carne, dos olhos e da vida. Em Mateus 4, 1 a 11, Jesus também foi tentado nesses aspectos. Os irmãos lembram que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para jejuar, não é? E também ser tentado depois daquele jejum e oração. E diz que depois daquilo, o inimigo, Satanás, ele veio tentar Jesus e disse para Jesus com tanta fome, né, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Concupiscência da carne, né? Concupiscência da carne. Mas veja, o diabo não ficou satisfeito porque Jesus repreendeu, levou a um lugar muito alto e disse: você terá todos os reinos do mundo e a glória deles, se somente você se ajoelhar perante mim e me adorar. Concupiscência dos olhos, ele estava num lugar muito alto, né, vendo o mundo todo, e aquilo chamou a atenção, e o diabo falou para ele: eu te dou tudo isso, porque João já disse que esse mundo jaz no maligno, né? Pertence, ele já está morto no maligno. O diabo poderia dar a Jesus concupiscência dos olhos, mas também houve ali a tentação em Cristo da concupiscência da vida, porque ele levou também no pináculo do templo e disse para Jesus, Satanás disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, você pode cair daqui e dará ordem aos seus anjos e eles te socorrerão. Veja, orgulho, né? Jesus poderia fazer aquilo? Claro que poderia, né? Só fazer assim já tinha uma miríade de anjos salvando, mas aquilo era uma tentação do orgulho, soberba da vida. Então lá no início, jovens, já o nosso primeiro casal, nossos primeiros papais foram tentados nisso. Não é nada novo aquilo que você está passando, ou aquilo que eu estou passando, mas teve um que também passou por isso, que foi Jesus, mas ele venceu. Glória a Deus. E ele venceu pela palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. O que é tentação então? Ana, coloca mais um ali. Nós vamos ver primeiro o processo de desenvolvimento da tentação. E eu estudei aqui um personagem muito interessante que é Sansão, né? Sansão. E Sansão foi tentado, Sansão passou pelo processo, e nós vamos analisar alguns aspectos e aprender várias situações com Sansão. Mas o que é tentação? Tentação é a aproximação do pecado, e a pessoa é seduzida, atraída a cometer um ato que definitivamente desagrada a Deus, com a promessa de obter o que? Prazer ou algum retorno que a gratifique. Não é? E Sansão passou por isso. E só que Sansão teve um processo, né, de desenvolvimento da tentação. Então eu quero falar com vocês especificamente nessa noite sobre enfrentar a tentação. Enfrentando a tentação. Sansão, como os irmãos já sabem, foi um dos juízes de Israel. Sansão nasceu num lar muito sólido. Num lar, se fosse hoje, era num lar cristão. Num lar, naquela época, um lar de mãe e pai que seguiam os preceitos do Senhor. Sansão foi um milagre, porque sua mãe era estéril, mas ela clamou ao Senhor, como outras, né, na Bíblia, e Deus concedeu então um filho a ela, né? Sansão, como Jesus,
foi anunciado, foi um nascimento anunciado, né? E Sansão tinha tudo para ser um grande líder de Israel. Foi anunciado, nasceu num lar piedoso, com pai e mãe piedosos. E veja o que o anjo diz para os seus pais em Juízes 13:5: ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Porque naquela época os irmãos sabem que os filisteus estavam esmagando o povo de Deus. Por isso que Deus levantou juízes, né, como Gideão, Débora, Sansão, para livrar o povo de Israel por algum tempo. E Sansão foi um desses. Ele tinha tudo ao seu alcance para tornar-se um grande líder, um grande, realmente que ficasse o seu nome na história. Porém, todavia, no entanto, nós sabemos que ele rejeitou o conselho dos pais e ele cedeu à tentação. Jovem, não rejeite o conselho do seu pai. Não rejeite o conselho da sua mãe. Você quer ser sábio? Quantos jovens querem ser sábios, ter sabedoria? Quantos? Meia dúzia só? Mais, né? Não rejeite o conselho dos seus pais. E Provérbios fala muito nisso. Filho, não rejeite o meu conselho, não rejeite a instrução da sua mãe. Ah, mas o meu pai já está ultrapassado. Se tem alguém nessa vida que te conhece bem, é o seu pai e sua mãe. Você pode não aceitar isso, não gostar, mas eles te conhecem, eles querem teu bem. Amém, jovem? Mas Sansão fez justamente o oposto. Não aceitou o conselho dos pais, cedeu à tentação, e alguns fatos negativos comprometeram a sua vida. Tinha tudo para dar certo. Tudo, mas as suas escolhas o levaram à ruína. Agora, o pior de tudo é que ele tinha uma cobiça sensual que nem ao menos tentava controlar. Esse Sansão, né? Forte, poderoso, que recebeu um dom de Deus, de uma força, né, incomum, ele não conseguiu controlar a sua cobiça sensual. E nós vamos ver algumas coisas aqui na vida dele que nós vamos analisar e aprender. Veja que as primeiras palavras que Sansão falou no livro de Juízes, que tem registrado sobre a sua vida, sabe quais foram? Vi uma mulher. As primeiras palavras. Vi uma mulher. Que descontrole. Você ser um juiz, um líder de Deus na terra, e as primeiras palavras a seu respeito é: vi uma mulher. É triste, não é? É triste. Juízes 14:2 diz isso. E o que nós temos sobre a vida de Sansão? Vamos ver então, Ana, alguns aspectos interessantes aqui. A primeira situação é que Sansão tinha uma sensualidade descontrolada. Era totalmente descontrolada. Isso, infelizmente, acompanhou Sansão por toda a sua vida. Ele focalizou muito mais na aparência do que em outros aspectos. Aliás, no primeiro casamento dele, que não foi o da Lila, nós nem sequer sabemos o nome da moça. Isso não está nem registrado. Veja, Sansão em nenhum momento fala sobre o caráter da sua esposa, sobre as virtudes dela, sobre a espiritualidade dela, mas em vários trechos você vai ver Sansão falando: é uma bela mulher, eu vi uma mulher, eu fiquei extasiado, os meus olhos se encheram, como eu fiquei, vamos falar, né, uma palavreada bem assim, eu fiquei doidão. Trazendo para os dias de hoje, fiquei doidão. Sansão era assim. Ele tinha uma sensualidade descontrolada. E ele não queria nem controlar isso. Uma coisa é você saber ter um descontrole e tentar controlar. Uma coisa é você saber ter um descontrole e deixar rolar. E Sansão, péssimo exemplo.
Mas o Espírito Santo de Deus aqui nesta noite, Ele está aqui também para nos ajudar com uma virtude do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Aleluias. E se você em algum aspecto, quem sabe não é sensualidade, quem sabe é glutonaria, quem sabe é com dinheiro, quem sabe é com jogos, com internet, você tem um descontrole, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para te ajudar. Eu creio, você não veio aqui por acaso, eu não vim por acaso. E Deus quer nos ajudar a sermos pessoas controladas, com domínio próprio. Todos nós temos impulsos carnais, mas eu creio que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Glórias a Deus. Mas Sansão não queria. Ele deixou a sua sensualidade tomar conta da sua vida. Em algum outro momento ele também se apaixonou, depois desse casamento ele se apaixonou pela filisteia Dalila, e também ele se interessou em razão da sua aparência. E diz um outro texto também que certa vez ele estava viajando e ele parou num vilarejo e ele se envolveu com uma prostituta. Ele era descontrolado. Como que um juiz, um líder de Deus sobre o seu povo vai ter um descontrole tão grande? E eu vejo isso, jovens, que a sensualidade está tão diluída, tão difundida em nosso meio, que infelizmente nós temos jovens, adolescentes, inclusive irmãos mais velhos, de meia idade, que têm a sua sensualidade descontrolada. Ah, irmão, mas isso é coisa para se falar na igreja? É sim, irmão, é coisa para se falar no púlpito, que Deus quer nos curar de todos os males. Aleluias. E muitas vezes temos aqui pessoas que nós não temos ideia o que se passa com essa pessoa lá no seu íntimo, com esse jovem lá no seu quarto. Infelizmente nós temos jovens, eu tenho conversado com jovens que estão já viciados em pornografia na internet. Sim, e não só jovens, adultos também, que não tem mais controle, porque antigamente, os irmãos sabem, para ver uma pornografia, você tinha que passar numa banquinha, tinha uma revista lá com plástico, era difícil, você chegar lá e ficar folhando, tinha que comprar, então você tinha mais limitações, mas hoje com a internet não tem, está tudo na tua cara. E esse mundo ele quer te engolir com a sensualidade, mas Deus está aqui nessa noite, jovem, para romper, quebrar essas correntes. Aleluia. E se você está preso em sensualidade, em nome de Jesus vai receber a libertação nessa noite. Aleluia. Aprendamos com Sansão que isso levou à sua ruína, mas você tem que reconhecer nessa noite. Aleluias. Reconheça e deixe o Espírito trabalhar na sua vida. Mas também Sansão tinha outro problema, vamos ver, que era o tempo de lazer mal administrado. Sim, ele deveria ser juiz sobre a terra, mas aproveitou o seu tempo fazendo o quê? Divertindo-se, desfrutando do seu prazer pessoal. Diz que em uma viagem para ver a sua namorada filisteia, ele matou um leão, porque ele tinha a força de Deus, o Espírito tomava conta dele, matou um leão, rasgou o leão pela boca. E diz que depois de um tempo ele voltou naquele mesmo lugar e só havia a carcaça do leão. E na carcaça do leão, as abelhas haviam feito mel ali, favos de mel, enfim, uma pequena colmeia ali. E ele foi lá e comeu um pouco de mel. Veja, naquele momento ele rompeu um dos seus votos de Nazireu, que era o que? Não tocar em carcaça, não tocar em morto. Ali ele já rompeu. Veja que ele administrava mal o seu tempo. Ele quebrou um dos seus votos. Ele fez enigma com os filisteus. No seu tempo livre ele ficava fazendo brincadeira com os filisteus de adivinhação. E eu vejo que infelizmente tem tantos jovens hoje que não sabem administrar seu tempo livre. Passam fazendo tantas coisas inúteis, tantas coisas fúteis, que não traz crescimento algum para a vida espiritual, para a vida profissional, para a vida acadêmica. E Sansão foi um desses que administrou totalmente mal o seu tempo. Isso começou a levar ele à ruína. Tem jovens hoje que passam horas na
frente do computador no Facebook. E é tentador mesmo. Horas. Eu não falo minutos, não, horas. E muitas vezes o horário de culto estão lá, porque depois nós podemos verificar aquele horário que ele fez algum comentário, bem no horário do culto. E isso é terrível, porque você não pode ter então Facebook. Não, irmãos, eu tenho Facebook e também luto contra isso, luto contra o mal, de ficar administrando mal o meu tempo, de não dar valor para a Bíblia, para a oração, para a minha família, para a igreja. Mas em nome de Jesus, Deus quer romper essas coisas essa noite. Deus quer nos libertar, nos deixar livres de tudo isso, aleluias. Para que saibamos usar o tempo, como diz a palavra, remindo o tempo. Remindo o tempo, Paulo diz para nós sabemos utilizar o tempo em todos utilizar o tempo porque os dias são curtos e a volta do Senhor está muito próxima, aleluia. Sansão não soube administrar, mas também Sansão, mais um aqui, Ana. Sansão uniu-se intimamente ao inimigo, depois de ter escolhido péssimas companhias. Aquilo levou ele a total corrupção, porque ele começou a se envolver intimamente com filisteus, que eram o povo inimigo de Deus. E ele começou a ter amigos filisteus. E veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Então não posso ter amigo do mundo? Não, você pode ter amigo do mundo. Você deve ter amigo lá do mundo. Como você vai ganhar essa pessoa se você não é amigo dele, você não cumprimenta ele, você nunca conversa com ele? Mas você tem limite até onde você vai. Você sabe até onde você pode ir. Você sabe aquele churrasquinho da faculdade que você não deve ir porque você vai se tornar totalmente deslocado. Você sabe aquela festa da empresa que só tem bebedeira e só tem coisas, sensualidade totalmente exacerbada? Você vai ficar deslocado. É claro, tem algumas situações que você pode ir, mas outras não. E amigos você pode ter, mas nunca amigos na intimidade, um namorado, um noivo, uma esposa que não serve a Jesus. Isso é jugo desigual e você não pode ter. Amém, jovens? Quantas pessoas que nós vimos, na esperança daquela pessoa se converter, começa a namorar um jovem que não é crente, ou começa a namorar uma jovem que não é crente. E Paulo fala que comunhão tem luz com as trevas, ou seja, ele está dizendo não tem comunhão nenhuma. E essa jovem ou esse jovem é iludida pela esperança que um dia, não, essa jovem vai se converter, esse jovem vai se converter, eu estou orando, e passa semanas, e passa meses, e passa anos, e esse jovem nunca se converte. E às vezes acaba casando com a esperança que essa pessoa vai se converter, e passa anos e também não se converte. Quantos conhecem uma história assim? Eu conheço várias. E eu digo, mas Deus não é poderoso para converter? Claro que é! Deus é poderoso para converter, a salvação pertence a Deus. Mas se eu dizer para vocês assim, o Micael pegou um avião agora, se eu falar assim, 90% dos aviões indo de Curitiba a São Paulo, segunda de manhã, estão caindo. Você vai entrar nesse avião, Micael? 90% estão caindo. Você vai entrar? Não, né? Não é louco? Então você pode me dizer assim, mas a minha tia, amigo da minha tia, casou com um rapaz que não era crente, Deus converteu, uma bênção, é um diácono na igreja. Tá, para cada um caso que você me contar isso, eu te conto 9 casos que não deu certo. Entenderam a fração? Cada um caso eu te dou 9 que não deram certo. Não entra numa jogada dessa. Ore para que essa pessoa se converte, ore para que esse jovem se converte, ore, coloque diante de Deus. Se ele se converter de verdade, só então você pode pensar no namoro. Amém, jovens? Palavra dura, mas é necessária, viu? Deus ama vocês e quer o melhor para vocês. Isso começa com a mesma fé. Você tem que se unir com a pessoa da mesma fé. Aleluia. Mas Sansão esqueceu tudo isso, se uniu a uma filisteia e ali ele se envolveu, não soube ficar firme com a mulher. Um homem tão forte que acabava com um leão, com um urso, mas não foi firme o suficiente com uma mulher. E geralmente é assim, né? O homem diante da mulher treme todo, né? É o machão lá, tem uma briga, bate em todo mundo. É o Anderson Silva. Mas a mulher amolece as pernas.
E Sansão foi assim, não foi firme com ela. Brincar, ele brincou até os últimos minutos, segundos, porque Dalila queria o quê? Ela não amava Sansão, ela queria saber o segredo de Sansão, da força dele. E ela foi tentando ele, conversando, enganando, com aquelas palavras bonitas, e ele brincando com a tentação de adivinhação, e brincando com os filisteus, e falava uma adivinhação, ela ficava triste, ela falava, e ela daí fazia todo aquele jogo emocional, você não me ama, você não quer me contar o teu segredo, e ele foi brincando com a tentação, deitando no colo dela, até que cedeu à tentação e contou o seu segredo, não é? Contou que a força estava no cabelo. E quantos jovens que vão brincando com a tentação, não, eu me garanto, né? A famosa, eu me garanto, eu vou até aqui, mas eu vou até os últimos, mas eu tenho o Espírito de Deus, e vai brincando, é aquele namoro acalorado, não, gente, é só uma mãozinha aqui, ali, não tem problema, porque eu tenho sim, se na hora H eu consigo parar, e vai brincando até uma hora cede a tentação. Se você brincar com a tentação, você perde, jovem, você perde. Por isso que esse texto tão magnífico que vocês escolheram fala sobre o que Paulo fala para Timóteo: brinca com a tentação até o fim, aguenta a tentação aí, os prazeres da mocidade. Por isso que Paulo falou a Timóteo, mas falou o quê? Foge, fuja louco, né? Pica a mula, como diz o jovem. Com tentação, jovem, é fugir mesmo. Não tem papo com tentação. Veja que José, quando foi tentado pela mulher do seu senhor lá, ele não quis conversar. Veja bem, minha senhora, vamos sentar e tomar um café? Fez isso? Não, né? O que José fez? Vocês estão correndo, que ficou até pelado correndo, né? Porque ele ficou lá, imagina, mas pelo menos ele sumiu, amigo. Não brinca com a tentação, jovem. Tentação é para fugir. Você pode resistir o diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia fala: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas a tentação é para fugir. Quando vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Amém. E ele foi brincando até que cedeu. Veja que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:22: abstende-vos de toda aparência do mal. O problema é que a gente sabe que é mal lá na frente, mas nós vamos dando corda, né? A linguagem bem, vamos dando corda. É um papinho, uma paquerinha aqui, por mensagem. E hoje é por celular, né? É só uma paquerinha, e a gente vai dando corda. E você sabe que lá que isso não cheira bem, né? Diante de Deus, você sabe, mas você vai dando corda. Mas Paulo fala aqui, categoricamente: abstende-vos de todo mal, corta o mal pela raiz. Muito bem. E o último tópico aqui sobre Sansão é que Sansão não encarava seus votos com seriedade. Ele era nazireu, e Sansão não levou Deus a sério. Ele preferiu se divertir, cedeu aos apelos de Dalila, brincou com a sensualidade, foi preso, né? Porque daí então eles descobriram a sua força, prenderam ele, vazaram os seus olhos, e ele ficou lá rodando um moinho no meio dos filisteus, fraco, sem visão, humilhado, totalmente desprezado, porque a vida de um playboy, jovens, tem o seu fim, tem o seu fim. Eu não falo só para rapazes, não, para moças também. Vocês sabem que é uma vida de playboy, né? Uma vida solta. A sensualidade
desenfreada escraviza, mas o poder de Deus liberta. Aleluia! E o Espírito Santo quer libertar as nossas vidas, jovens. Ele quer nos tornar livres. Em nenhum momento da Bíblia ela diz que sexo é mal ou que sexo é do pecado e do diabo. Nenhum versículo. Se alguém tiver um versículo assim, traga aqui. Não diz. Mas a deturpação do sexo se tornou algo maligno, terrível, que quer engolir a nós jovens e a todas as pessoas, todos nós. Aleluia. Mas o sangue de Jesus ainda tem poder. Glória a Deus. Vamos ver aqui um pouquinho mais, Ana. Olha já o processo de desenvolvimento da tentação. Se os irmãos puderem abrir ali em Tiago 1, 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Tiago fica logo, dá uma dica aí, depois de Hebreus. Antes do 1 Pedro. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Aí, ó. Então já, domingo. Ok? 1 Tiago, Tiago, né? Tiago 1, 14 e 15 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a fase, o processo é assim, jovens. A primeira fase é a curiosidade. Satanás lança a isca. E você é tentado pela sua própria cobiça. Diz a palavra de Deus, né? Pela sua própria cobiça. Segunda fase é a fase da sedução. O homem aproxima-se dela, ou a mulher, né, o homem genérico, o atrai e seduz. Isso seduz. Ok? A terceira fase é a concepção. O homem morde a isca. Depois de haver concebido, veja, começou tudo na sua própria cobiça. Você é seduzido, você concebe o pecado. E depois, na quarta fase, é o nascimento. Ele é fisgado, né? Vamos pegar um peixe mesmo. Fisgou o peixe. Depois do nascimento, dá à luz o pecado. É concebido o pecado, dá à luz o pecado. Vem à tona. E depois de vir à tona, depois de concebido, é a morte. Seu destino é frigideira. O peixe vai ser frito. Mas o destino do ser humano é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer morte espiritual e morte física também. Ok? Também, jovens. Esse é o processo da tentação. Está muito bem claro aqui em Tiago 1, 14 e 15. São essas 5 fases. Ok? 5 fases do pecado. Mas aqui continuando, pode passar. A evolução da tentação então se dá. Pensamentos levam à ação. Ação leva ao hábito. Hábito leva a mais. E mais ação leva à morte. Então tudo começa onde, jovens? Onde? Pensamentos. Porque é por isso que nós devemos levar toda a nossa mente cativa a Cristo. Mente cativa a Cristo. Porque os pensamentos maus, eles vêm. Vem ou não vem? Vem. Todo dia ou de vez em quando? Todo dia? Em mim vem todo dia, não sei dos irmãos. Pensamentos maus vêm todo dia. E todo dia eu tenho que pedir a graça de Deus e o sangue de Jesus para me purificar. Mas os pensamentos vêm. Martinho Lutero tinha uma frase muito interessante que ele dizia assim, ó: eu não posso impedir dos passarinhos rodearem a minha cabeça. Quer dizer, os maus pensamentos. Mas eu posso impedir sim deles fazerem um ninho na minha cabeça. Amém? Entenderam essa palavra? Você não pode às vezes impedir de maus pensamentos. Pô,
pensando nisso, meu Deus, como que eu fui pensar uma coisa dessa? Mas você pode impedir de isso crescer e se desenvolver na tua cabeça. Amém, jovens? Clame o sangue de Jesus. Então vamos ver aqui, seguindo um pouquinho mais, Ana. Olha o coração partido. Especificamente sobre paixão, sexo. Olha um texto interessante da palavra de Deus. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 2:11. Abstende-vos destas paixões. E lá o Salomão também diz que bom para o jovem é resistir os julgos, da mocidade. Então resista, jovem. Você fala, parece que é tão fácil, Você é casado, eu sou solteiro. Não, amigo. Eu passei por esse momento de solteirice. Oh, que coisa ruim. Tô brincando, irmãos. É muito bom ser solteiro. Casado é melhor. Mas segure firme que Deus vai abençoar, Vai te dar um casamento abençoado. Você vai ter uma vida sexual maravilhosa. Quantos creem nessa promessa? Quantos solteiros creem nisso? Amém? Então, abstende das paixões, segura firme, aguenta firme, que Deus vai te honrar lá na frente. Aleluia. Segunda coisa aqui, as táticas de Satanás, como nós falamos, é ataque à visão. 2 Samuel diz ali, ele tinha, em Salmo 101:13, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O salmista já disse, como que eu vou impedir de ter pensamentos? Não vendo, eu vou impedir, eu não vou deixar que essas coisas ruins estejam diante de mim. Eu não vou ver uma porcaria no computador, eu não vou ver um programa de TV que tem cenas explícitas de sexo, sensualidade na novela. Eu não vou colocar isso diante dos meus olhos. Eu não vou, se você tem que ter decidido a fazer isso, porque através dos olhos é que entra na cabeça e desce ao coração. Mas veja a outra tática de Satanás: ataque à mente. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluias. Leve o teu pensamento à obediência de Cristo, jovem. Leve a tua mente à obediência de Cristo. Quando vier aquele mau pensamento, clame o sangue de Jesus. Leve tudo que você está imaginando à obediência de Cristo. Mas também, a última tática aqui de Satanás é ataque ao coração. E Provérbios, Salomão diz que de tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Se tem uma coisa que você tem que guardar, é o seu coração. Por isso que o salmista falou assim: escondi a tua palavra na minha mente para não pecar contra ti. É isso? Escondi a tua palavra no meu para não pecar contra ti. É maravilhoso esse texto, A palavra tem que estar aqui no coração, purificando as nossas vidas, E a palavra purifica. E já estamos encerrando. Vamos mais alguns aqui, Ana. Outro problema de tentação, saindo um pouco do lado sensual, é uma tentação que todos nós sofremos também, que é posses por dinheiro, não é? É uma das prazeres da mocidade. Quem não quer ter um carrão? Quem não quer ter dinheiro no banco? Um cartão de crédito só para passar e não esquentar a cabeça? Quantos querem um carro zero hoje? Quantos querem um carro zero? Amém. Veja, olha só. Que coisa, Seu problema, quantos querem ser missionário? Talvez tanta gente. Mas sim, eu também quero um carro zero. Quem não quer um carro zero? Agora, é uma tentação o dinheiro ou não é? Uma grande tentação. E para nós jovens estamos começando a vida, Trabalhar, conquistar, ter casa, carro. Mas veja que eu lembrei desse versículo aqui: o homem fiel será acumulado de bênçãos,
Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Jovem, lembre-se dessas palavras. Não ceda a tentação de querer enriquecer rápido. Os mais de idade sabem que se você enriquece rápido, você também pode perder rápido. Tudo é um processo, tudo é gradual. Eu estou com 36 anos, estudando, de estudo superior eu tenho 10 anos. E eu estou assim, respirando. Mas Deus tem abençoado, mas eu tenho visto a mão de Deus ao longo de anos, com muito estudo e muito trabalho. Não tem uma fórmula mágica. Mas se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Creia nisso. Se você é dizimista na casa do Senhor, se você é ofertante, se você ama a obra missionária, Deus vai te honrar. E se você também fizer a tua parte de trabalhar e estudar, porque isso aí Deus não vai fazer por você. Ah, mas é tão difícil. Esse negócio de ser trabalhar para os outros não é comigo não. Já vi um jovem esses dias falando: ah, não. Ser empregado não é comigo não. Não vi um jovem esses dias não. Então tá, né? Então monte o seu negócio. Vai estudar mais. Mas não tem fórmula mágica. Mas eu lembrei daquela passagem lá, ó. Vocês lembram daquela passagem de Jesus? Estava passando por um vilarejo, apareceu um piazão ricão lá, um playboyzão. Ele apareceu com aquele Mustang conversível para Jesus. Mulheres, tal, aquele som bombando ali, né? Aquele som alto e tal. Só que ele era um cara, piazão crente. Ele era um crente, tá? Não sei se era da Assembleia de Deus, mas ele era um crente. E ele chegou: mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: ah, você sabe, rapaz, guarda os 10 mandamentos, né? Teve pai e mãe. Ele falou: ué, mestre, eu já faço isso desde a minha infância. Eu vou na escola dominical, eu faço parte do grupo dos jovens, ensaio todo sábado às 6 horas, vou na IBJ do Almax. Era um piazão do Almax. Mas Jesus, como Jesus sabe, né, de dentro, fora, Deus conhece a tua vida, a minha. Jesus já, antes de você falar, já sabe o que passa no teu coração. Jesus falou assim: uma coisa te falta. Vende o teu Mustang, dá fim nas tuas calças leves, que é caro, né? Só o Micoel que tem calça leve, assim que o Micoel é toda a grana, esse rapaz é uma bênção, quero ficar perto dele. Vende tudo, teu tablet, e me siga. E daí o jovem ficou triste. E aí vocês têm uma das frases mais paradoxais da Bíblia. Das frases que, se você ver, diz a palavra de Deus que o jovem então foi embora triste porque tinha muitas riquezas. Foi embora triste porque tinha muitas riquezas. Ficar triste porque era rico. O mundo fala assim: seja rico, seja feliz, né? E a Bíblia diz: não, ele ficou triste porque tinha muitas riquezas. Mas Jesus sabia que quem estava no coração daquele jovem? O orgulho e as posses, o dinheiro dele. Então ele não era capaz de seguir a Jesus, não estava apto para seguir Jesus. E ele foi embora triste. Foi uma tentação que aquele jovem cedeu. E eu conheço jovens, infelizmente eu conheço gente que se criou comigo na igreja e entraram numa frenesi de crescer, trabalhar, estudar e crescer. A igreja não tem mais tempo, estou fazendo uma posse. Ah não, agora eu tenho que juntar dinheiro para casar, não tenho tempo para ensaiar com os jovens. Ah não, agora eu estou juntando dinheiro, não dá para ajudar a missionária em nada. Ah, eu conheço, não sei se você conhece. E infelizmente esses jovens se esfriaram tanto na fé que hoje eu nem vejo eles mais na igreja. Por quê? Cederam à tentação do dinheiro, das posses, dos bens materiais. Isso é triste. Mas tem uma última tentação que eu vou colocar aqui.
que é justamente a tentação do poder, do orgulho, né? Do poder, do orgulho. Isso ela é mais sutil, essa tentação. É difícil às vezes de perceber. Diz que se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder. Dê poder que você vai conhecer quem é essa pessoa. É uma bênção na igreja, mas assumiu qualquer cargozinho. A voz do Senhor. Eu sou o coordenador do almoxarifado da igreja. Me respeite. É incrível, né? É incrível. Então dê poder. Mas veja lá, Ana, quais são os perigos do poder, do orgulho, a fama? Quem lembra da princesa Diana, princesa Diana? Quantos lembram? Quem que levou ela à fama? Levou a morte. Tanta fama, foi perseguida por jornalistas, pá, bateu o carro, morreu. Então muitos querem a fama, né? O meu CD vai sair nos 4 cantos deste Brasil, o meu nome estará nos Gideões, e eu vou ver a minha foto. Não sabe o que está pedindo. A fama é um perigo, irmãos. É um perigo. Muita gente Deus levou novo, porque explodiu no Brasil. Deus levou novo, porque sabia que podia se corromper. Amém, jovens? Cuidado com a fama, cuidado com a obsessão. Saul ficou ali obcecado com o poder, queria matar Davi, que estava ameaçando o seu trono. E o que foi o fim de Saul? A morte. Superioridade. Cuidado com este de ser superior só porque você tem mais estudo, mais dinheiro, porque você tem um cargo, você sabe falar melhor. Cuidado com o poder, com o orgulho. O que diz a palavra de Deus? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quantos recebem essa palavra? Nós temos que servir. Então cutuca teu irmão do lado e dá só para ele acordar, que ele estava meio dormindo, e fala assim: ó, eu estou aqui para te servir. Fala para ele: eu estou aqui para te servir. Pode falar. Você está aqui para servir um ao outro, amém? Servindo uns aos outros em amor, aleluias. Este é o perigo do poder e do orgulho. Mas para encaminharmos a nossa conclusão, como nós vamos vencer a tentação, João? Entregando a nossa vida em santificação. Não tem outro segredo. Santificação. Não, mas toda vez eu ouço essa palavra, santificação. Jovem, você não precisa buscar as bênçãos de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Busque a santificação, que as bênçãos vão cair no teu colo. Amém. Quando você recebe essa palavra? Amém. Busque a santificação, que as bênçãos vão cair no teu colo. Não precisa ficar correndo atrás de bênçãos como doido, não. Busque a santificação. E a santificação nos traz o quê? Vamos ver aqui. Tenha uma santificação. Ou o texto que vocês escolheram: segue a justiça, a fé, a caridade, que é o amor, e a paz, como os que de coração puro invocam o Senhor. No texto que vocês escolheram, tenha prazer de testemunho de uma vida moralmente pura. Quem reina é Jesus. Salmo 51 nós falamos: escondido a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Em Filipenses 4:8 diz aquele texto: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é louvável, se alguma virtude há, isso que ocupe o vosso pensamento. Começa no pensamento. Pare de ficar pensando em coisas ruins, pare de ficar pensando em fofoca, pare de pensar na vida do outro. Pense no louvor, pense em coisas boas, pense na glória de Deus. Pense em coisas boas, que você terá uma vida moralmente pura. Aleluia? Você crê nisso? É a palavra de Deus. Mas também, como vencermos a tentação das posses? Possuímos tudo o que possuímos à disposição do reino de Deus. Paulo fala para Timóteo: segue a justiça,
A justiça, o Brasil acordou, né? Parece que para a justiça social, mas nós temos que acordar espiritualmente também, para termos justiça no nosso meio, para termos justiça com os nossos bens. Será que o meu bem serve ao reino de Deus? Será que aquilo que Deus me deu está servindo de alguma forma para abençoar a sua igreja, o meu irmão mais carente? Pense nisso. E por último, poder. Eu vou utilizar os meus dons, aquilo que Deus me deu, para o engrandecimento de Cristo e não o meu nome próprio. Eu vou usar aquilo que Deus me deu. E você tem talentos, você tem dons que eu não tenho, mas que isso tudo seja para a glória de Deus. Por isso que lá em Efésios, né, Paulo fala que nós temos que ter o amor que mede todas as coisas, o amor que supera todas as coisas. Eu creio, acho que é o último. Tem mais um? Acabou. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Eu creio que Deus nos quer libertar e quer nos fazer vencer as tentações. Eu creio que você veio aqui de alguma forma, essa palavra falou no teu coração, jovem, irmão, irmã, não interessa a idade. Se você está enfrentando em algum desses aspectos e você está tendo dificuldade, seja qual for, que todos nós somos tentados, todos nós somos seres humanos, e ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais crente do que ninguém. O que nós temos certeza é que o Espírito de Deus está neste lugar, e Ele quer nos libertar nessa noite. E eu gostaria de orar pela tua vida. Gostaria de orar por ti, para que o Espírito Santo te ajude em suas fraquezas. Então, o som aqui do nosso amigo nos acordes do teclado, nós estaremos orando, intercedendo, clamando, pedindo que o Senhor venha com a tua presença, com a sua presença, com a tua glória, com a tua graça, e nos ajude a vencer as tentações. Nós sabemos que há várias são as lutas que o justo passa, mas o Senhor livra-o de todas elas. E o Senhor quer te livrar nessa noite, que você saia mais forte, aquela luz, em nome de Jesus. Então nós estaremos orando. Eu quero que você venha aqui à frente. Venha aqui à frente receber esta oração em nome de Jesus. Não? Alguém pode fazer um acorde, Daniel estava fazendo aqui? E nós estaremos orando uns pelos outros, pedindo o poder de Deus em nossas vidas. Então venha rapidamente à frente, nós estaremos orando, e depois eu já passo o microfone para a liderança da atividade aqui no culto desta noite. Venha, eu sei que você está precisando. Você está precisando, Deus falou com a tua vida. Não sei em que momento Deus falou contigo, mas a palavra dele não volta vazia. Não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz ao Senhor. E a palavra de Deus, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. E ela apta, ela é penetrante, ela vai até a divisa da alma do Espírito, é apta para discernir pensamentos, intenções. A palavra de Deus, ela nos desafia. A palavra de Deus nos confronta, mas é a palavra de Deus que nos sara. É a palavra de Deus que tem poder. Então você jovem, adolescente, você sabe a fraqueza que você está tendo, mas nessa noite, aleluia, o Espírito Santo do Senhor está aqui, aleluia, e quer nos fortalecer, aleluia, para sairmos mais crentes, mais fortalecidos da sua graça, no seu amor, na sua misericórdia. Agora você vai colocar aqui diante do altar do Senhor a sua necessidade. Você vai começar a avançar sobre Ele. Você vai falar. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir a tua voz. Você vai dizer: Pai, eu preciso da tua força nesse aspecto. Eu estou tendo dificuldades. Pai, eu preciso fugir. Existir esta prazer, esta paixão, mas está sendo maior do que eu. Mas o Senhor é maior do que essa paixão. O Senhor é maior que esse prazer. E o Senhor tem algo específico para a minha vida, eu creio. Se tem mais alguém, corra aqui na frente. Nós estaremos já orando, aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado és tu, Senhor, entre as nações, aleluias. Glórias a ti. Vamos orar.
orar então por esses irmãos. Se você está aí, não quis ir à frente, não tem problema. Ore aí mesmo onde você está. Entregue, coloque, lance sobre ele esta ansiedade. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és digno do nosso louvor e adoração. Mas a Tua santidade nos assusta às vezes, Pai. Porque somos falhos, somos pecadores e somos carentes da Tua graça. Mas nesta noite eu te peço, Pai, que Teu Espírito Santo, que sonda os nossos corações e que nos falou através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha limpar, venha purificar, venha, Senhor, tirar tudo aquilo que não presta de nossas vidas, tudo que não presta das nossas mentes, dos nossos corações. Que o Senhor venha fortalecer aquilo que está fraco em nossas vidas, aquilo que estamos cedendo, que o Senhor dê um basta nesta noite. Aquilo, Pai, que está nos tentando além das nossas forças, que o Senhor não alcance, Pai. Que o Senhor dê um basta nesta noite, aleluia. Nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que o Senhor quer nos fazer vitoriosos, aleluia. Nós cremos na vitória que há no sangue de Jesus, aleluia. Meu Deus, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Ajuda-nos, Pai, porque a Tua força é o que nos mantém em pé, Senhor. É a Tua graça, é a Tua misericórdia. Que saiamos daqui jovens mais fortes, buscando a justiça, buscando a pureza, buscando a fé, buscando o amor. E que fujamos, Pai, tudo aquilo que nos tira da Tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos e pedindo, já agradecendo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Podem voltar ao seu lugar em nome de Jesus.